Agora a gente vai ver então como que os quatro tipos de convergência que a gente aprendeu na aula passada se relacionam entre si. Bom, começando com esse diagrama da parte de cima, tá? A gente pode provar o seguinte, que se uma sequência de variáveis aleatórias converge na média S, então, caso S seja maior ou igual que R, a gente tem que isso implica na convergência na média R, tá? Então, digamos que uma sequência de variáveis aleatórias converge em média quadrática, né? S igual a 2, então ela converge na média R igual a 1, tá? Nós vamos provar isso, como a gente falou, a gente não vai dar muita bola para convergência em média R. Vamos nos importar um pouco mais com a relação entre as convergências quase certa, em probabilidade e em distribuição, tá? Bom, ainda relacionado à convergência em média R, a gente pode provar que convergência em média R implica e convergência em probabilidade. Ou seja, se uma sequência de variáveis aleatórias converge para alguma outra em média R, então essa convergência também se dá em probabilidade, tá? Vamos fazer uma prova disso. É uma prova bastante simples, ou seja, convergência em média R implica convergência em probabilidade, tá? Então, assuma que xn converge para x em média R, tá? E a gente quer tentar aferir a convergência em probabilidade. Lembrando que a convergência em probabilidade, a gente tem que olhar para essa quantidade aqui, tá? A probabilidade de xn menos x em módulo ser maior que y. E a gente quer que essa quantidade vá para zero à medida que n cresça para infinito, né? Ou seja, eventos raros com respeito a x se tornam cada vez mais incomuns, como a gente viu na nossa intuição na aula anterior, tá? Bom, o que eu posso fazer é elevar os dois lados dessa desigualdade à potência r. Então, isso fica a probabilidade xn menos x elevado a r maior ou igual a y elevado a r. E aqui eu tenho, bom, módulo de xn menos x elevado a r é uma variável aleatória positiva. Eu posso usar a desigualdade de Markov aqui. Isso vai ficar o valor esperado, xn menos x elevado a r, dividido por y elevado a r. E por hipótese, como a gente está assumindo que xn converge para x em média r, quando n vai para infinito, esse numerador vai para zero. E, portanto, a gente prova o que a gente gostaria, né? Então, se uma sequência de variáveis aleatórias converge em média R para x, então xn também converge em probabilidade para x, tá? Agora vamos relacionar a convergência quase certa com a convergência em probabilidade. Como a gente já veio dando indícios no vídeo anterior, a convergência quase certa ela é mais forte do que a convergência em probabilidade. Ou seja, se uma sequência de variáveis aleatórias converge quase certamente, então ela converge em probabilidade. Repara que não tem uma ligação clara entre a convergência quase certa e a convergência na média R, tá? Uma não implica na outra e a outra não implica na uma, tá? Então vamos provar aqui que convergência quase certa implica convergência em probabilidade também, tá? Essa prova vai ser um pouquinho mais enrolada e para isso eu vou ter que caracterizar um jeito mais fácil de fazer isso do que o em geral é apresentado na literatura é caracterizar a convergência quase certa e também a convergência em probabilidade de uma outra forma, tá? Primeiramente, deixa eu relembrar com vocês aqui o que é a definição, né, dessas duas convergências. Então, xn converge quase certamente para x se e somente se acontece o seguinte: a probabilidade do conjunto que são os elementos do espaço amostral, tais que o limite, quando n vai para infinito, de xn de ômega é igual a x de ômega, ou seja, os elementos do espaço amostral onde essa sequência xn de ômega converge para o valor x de ômega, tá? Esse conjunto tem probabilidade igual a 1. E a definição da convergência em probabilidade é a seguinte: a probabilidade do conjunto, que são os elementos do espaço amostral, tais que xn de ômega
está epsilon perto de x de ômega, quando você faz o limite, quando n vai para infinito, essa probabilidade aqui dá 1. Tá? E isso tem que valer, é claro, para todo epsilon positivo. Tá bom? Espero que vocês não olhem para essa definição e fiquem extremamente confusos, porque parece que a única coisa que eu fiz foi pegar esse limite aqui de dentro e botar para fora, e você pensa, ué, por que isso muda alguma coisa? Tá? Antes da gente continuar, vamos fazer mais um comentário nessa direção. Na convergência quase certa, o seu limite está sendo tomado aqui, sobre a função que é a sua variável aleatória. Então você está olhando finamente para o que acontece no espaço amostral, tá? E tentando entender o que acontece com a sequência dos valores numéricos associados à sua variável aleatória. É alguma coisa bem fina que você está fazendo com respeito à sua variável aleatória. Enquanto que na convergência em probabilidade, você não olha algo tão refinado sobre a variável aleatória, você está olhando somente aonde que ela está longe nessa formulação, onde que ela está perto do seu valor que deveria ser o limite, tá? E você está querendo que essa probabilidade se aproxime cada vez mais de 1, tá? Então aqui em cima, o limite está sendo tomado diretamente na função do espaço amostral no conjunto de números reais. Enquanto que aqui fora o limite está sendo tomado sobre as probabilidades que você calcula sobre seu espaço amostral. Você se afasta um pouquinho do espaço amostral, tá? Então, apesar de parecer uma mudança boba de uma definição para outra, você filosoficamente muda bastante o que está acontecendo. Tá? Então, essas são as definições que a gente tem de convergência quase certa e convergência em probabilidade. Ok? Agora, eu vou reformular, eu vou reescrever essas duas definições de uma outra forma que vai me ser mais conveniente. Deixa eu convencer vocês disso daqui. Eu vou definir os dois conjuntos que eu vou batizar por AN de epsilon, que é dado pelos elementos do espaço amostral, tais que xk de ômega menos x de ômega é menor ou igual que epsilon para todo k maior ou igual a n, tá? Ou seja, a n de epsilon representa os elementos do espaço amostral, tais que, a partir de n, eu estou sempre epsilon perto do meu limite. E o meu conjunto Bn de epsilon são os elementos do espaço amostral, tais que xn de ômega menos x de ômega é menor ou igual que epsilon. Tá? Ou seja, Bn de epsilon representam os elementos do espaço amostral, tais que somente xn de ômega está epsilon perto do seu limite. Tá? Então, dessa definição aqui parece bastante claro, né, que o conjunto AN de epsilon está contido no conjunto Bn de epsilon. Né? Até porque isso é bem fácil da gente enxergar quando a gente nota o seguinte: o Bn de epsilon só olha para xn e o An de epsilon olha para todo xk para cá a partir de n. Tá? Ou seja, se um elemento satisfaz a condição de estar em An, ele certamente vai estar em Bn. Tá? E aí a gente pode reformular o seguinte: a convergência em probabilidade, vamos ver se vocês concordam comigo, eu posso dizer que xn converge para x em probabilidade se e somente se acontece o seguinte: a probabilidade do conjunto Bn de epsilon vai para 1 quando n vai para infinito, tá? E isso é literalmente a definição da convergência em probabilidade. Eu só mudei o nome do conjunto que está aqui dentro, tá? Eu só essencialmente peguei o conjunto que está aqui dentro da definição de convergência em probabilidade, batizei ele de Bn de epsilon, e agora, portanto, a convergência em probabilidade acontece se e somente se probabilidade de Bn de epsilon vai para 1 à medida que n vai para infinito. Tá? Não tem dificuldade nisso. Eu só reescrevi, dei um nome para o conjunto que a gente está calculando a probabilidade aqui na convergência em probabilidade. Tá? Mas já para a convergência quase certa, a gente vai ver que acontece o seguinte. A gente vai provar agora que xn converge quase certamente para x se e somente se a probabilidade do conjunto AN de epsilon vai para 1
à medida que n vai para infinito. E isso não é tão óbvio da nossa definição de convergência quase certa, tá? Como foi para o ponto da convergência em probabilidade, tá bom? Vamos fazer essa demonstração então, e isso vai nos ajudar imediatamente a provar que convergência quase certa implica convergência em probabilidade. Primeiro ponto que você tem que notar é que a sequência AN de epsilon é uma sequência crescente de conjuntos, tá? Ou seja, AN de epsilon está contido em AN mais 1 de epsilon, tá? Por que isso é verdade? Bom, o AN representa os pontos para o qual alguma condição é satisfeita a partir de N. E a N mais 1 representa, né, os pontos no qual alguma condição é satisfeita a partir de N mais 1. Tá? Ou seja, se ela é satisfeita a partir de N, em particular, ela é satisfeita a partir de N mais 1. Tá? Eu estou sendo mais estrito se eu peço que ela seja satisfeita a partir de N. Tá? No N mais 1 eu deixo um índice de fora, então eu permito que meu conjunto contenha mais elementos. Por isso que a N de epsilon está contido em AN mais 1 de epsilon. Tá? E agora, sabendo que essa sequência é crescente, vamos tentar olhar para essa probabilidade que a gente deseja investigar aqui para relacionar ela com a convergência quase certa. Tá? Eu quero olhar então para o limite, quando n vai para infinito, da probabilidade de AN de epsilon. Bom, como a gente viu que essa sequência é crescente, eu não provei que essa sequência era crescente à toa, tá? A gente sabe que esse limite é igual à probabilidade da união para n indo de 1 até infinito de AN de epsilon. Tá? Vamos entender então quem que é essa união para n indo de 1 até infinito de AN de epsilon, então, tá? Bom, vamos relembrar, AN de epsilon são os elementos do espaço amostral, tais que eu estou perto, epsilon perto do meu limite, a partir do índice n, tá? Então, se eu fizer a união para n indo de 1 até infinito, eu estou olhando para o seguinte: os elementos do espaço amostral, tais que eu estou perto, epsilon perto do meu limite, ou a partir do índice 1, ou a partir do índice 2, ou a partir do índice 3, ou a partir do índice 4, e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, eu estou olhando para os elementos do meu espaço amostral para os quais eu eventualmente me torno epsilon perto do meu limite para sempre. Tá? Pausa o vídeo e reflita sobre isso. Mas esse conjunto eu posso escrevê-lo da seguinte forma: são os elementos do espaço amostral, tais que xk de ômega menos x de ômega menor ou igual a epsilon para todo k maior ou igual que um índice n que depende de ômega. Tá? Por que eu posso escrever dessa forma? Vamos relembrar o que eu acabei de falar. Tá? A união dos AN de epsilon representa os elementos do espaço amostral para os quais eu eventualmente me torno epsilon perto do meu limite, tá? Bom, esse eventualmente me torno perto, é claro, né, que deve depender de qual elemento eu estou levando em consideração, tá? Porque se eu olho só para um AN de epsilon, eu estou olhando para os elementos do espaço amostral, tais que eu estou perto do meu limite a partir daquele n. Então, quando eu faço a união, eu estou olhando os caras que estão perto do seu limite ou a partir de 1, ou a partir de 2, ou a partir de 3, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse conjunto, união de AN e de epsilon, pode ser reescrito dessa forma aqui. Tá? Os elementos do espaço amostral para os quais eu eventualmente me torno perto do meu limite, a partir de um certo ponto que depende do ômega em questão que eu estiver olhando. Tá? E se a gente relembrar o que a gente viu no vídeo anterior sobre convergência de sequências numéricas, tá? Isso que está escrito aqui, tá? Eu estar epsilon perto do meu limite para sempre a partir de um certo índice, isso é exatamente a definição de eu ter xn de ômega convergindo para x de ômega
né, a sequência numérica quando n vai para infinito, tá? Então, bom, eu posso escrever esse conjunto como o seguinte: probabilidade dos elementos do espaço amostral tais que xn de ômega converge para x de ômega quando n vai para infinito. E isso sim é exatamente igual à minha definição de convergência em convergência quase certa, tá? Ou seja, se a minha sequência converge quase certamente, a probabilidade desse conjunto é igual a 1. E, portanto, o limite da probabilidade de AN também é igual a 1. Tá? E vice-versa, se o limite da probabilidade de AN é igual a 1, tá? Esse conjunto aqui tem probabilidade igual a 1 de acontecer e vale a convergência quase certa. Tá bom? Então, o que a gente provou até agora? Não provamos o nosso resultado de interesse, né? Vamos subir aqui e lembrar que o que a gente quer provar é que convergência quase certa implica em convergência em probabilidade. Para fazer isso, a gente reescreveu a convergência em probabilidade em função desse conjunto Bn e escrevemos a convergência quase certa em função desse conjunto An. Tá? E vamos lembrar o seguinte, que a n está contido em Bn. E isso agora vai nos ajudar a provar o resultado que a gente quer. Tá? Então, como a gente tem a n de epsilon contido em Bn de epsilon, tá? A gente sabe que a probabilidade de An de epsilon é menor ou igual que a probabilidade de Bn de epsilon. Então, se você tem xn convergindo para x quase certamente, isso é a mesma coisa que você ter a probabilidade de An de epsilon convergindo para 1 quando n vai para infinito, como a gente acabou de fazer. Então, ora, você tem então probabilidade de An de epsilon menor ou igual que a probabilidade de Bn de epsilon, que a gente sabe que é menor ou igual do que 1. E quando você faz n para infinito, você prova que a probabilidade de An de epsilon converge para 1. Então, portanto, isso mostra para você que a probabilidade de Bn de epsilon também converge para 1 quando n vai para infinito. E a gente lembra, né, que a probabilidade de Bn de epsilon converge para 1 está associado à convergência em probabilidade. Ok? Então, ou seja, se a sequência xn converge quase certamente para x, a gente provou que a sequência xn converge em probabilidade para x também. Tá? Essa prova foi um pouquinho mais enrolada. Se você não entendeu, pause, volte e assista ao vídeo novamente. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente já provou que convergência em média R implica convergência em probabilidade. A gente provou que convergência quase certa implica também convergência em probabilidade. E, finalmente, para fechar esse diagrama de como que as convergências se relacionam entre si, a gente pode provar, mas não vamos provar aqui, que convergência em probabilidade implica convergência em distribuição. Tá? Então, eu vou deixar aqui pontilhado em vermelho os que a gente não provou, tá? E os outros, o que a gente provou. Tá? E esse é um diagrama bastante importante da gente ter na nossa cabeça. Tá? A convergência quase certa é o tipo mais forte de convergência. Ela implica em probabilidade e implica convergência em distribuição. Não se relaciona diretamente com a convergência em média R. Tá? E a convergência em distribuição é a mais fraca de todas elas, porque você só está olhando algo relativo a probabilidades assim que venham da função você está olhando para um objeto que caracteriza somente a distribuição da sua variável aleatória, que é justamente a função de probabilidade acumulada. Tá? A gente pode verificar também que as recíprocas, em geral, não são verdadeiras, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Vamos dar exemplos de quando convergência em distribuição não implica convergência em probabilidade e quando que convergência em probabilidade não implica convergência quase certamente também. E também vamos ver exemplo de quando que convergência em probabilidade não implica convergência em média R. Tá bom?